E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar de um equipamento que é muito importante para o preparo de café aí na sua casa. E é uma coisa que praticamente todo mundo deve ter nas suas casas. Se você já viu às vezes algum vídeo aí de um barista, alguma coisa, você viu uma dessas chaleirinhas aqui, toda chique, especial, saiba que eu não vou falar dela nesse vídeo. Até porque a minha ideia é trazer dicas simples que qualquer um pode fazer na sua casa. Então, essa chaleira ela é bacana, ela tem as suas vantagens, mas a dica que eu vou dar é de um equipamento muito mais simples, muito mais de boa e que faz toda a diferença. E eu vou explicar por quê, mas você deve estar se perguntando o que é esse equipamento especial. Ele é nada mais nada menos do que uma colher. E eu vou te falar por que é tão importante e tão bacana a gente usar uma colher para preparar o nosso café. Eu sou um cara que às vezes gosta de fazer umas receitas aí em casa, e aí a hora que vou preparar um bolo, uma coisa assim, o jeito que eu fazia era, eu só jogava o trigo dentro e aí depois eu misturava com a mão. Tem gente que usa uma batedeira para misturar, mistura melhor, e tem gente que usa inclusive uma peneira para peneirar o trigo antes de jogar lá na vasilha. E qual que é a ideia de peneirar o trigo? Se você já fez que nem eu, de só jogar o trigo dentro e mexer sem usar uma batedeira, às vezes ia lá depois colocar o bolo para assar e via que na massa ali no meio tinha várias bolotinhas de trigo secas ali pelo meio, que não se misturaram direito. E aí por que se usa a peneira? Justamente para não ficar essas bolotinhas. E quando tu usa a batedeira também, a gente mistura melhor e acaba não tendo essas bolotinhas. E vamos pensar, o que são essas bolotinhas? Isso é uma parte dos ingredientes que tu jogou ali dentro, mas que não está realmente participando da tua receita. Ele não está assim ajudando o teu bolo a ficar melhor. Na verdade vai ficar ali uma bolota de trigo que não tem gosto de nada e meio sem graça, né? Não é uma coisa que a gente gostaria de ter no nosso bolo. E da mesma forma no nosso café, o que a gente tem? Não é trigo, mas a gente tem um pó fino que a gente joga ali e depois a gente coloca a nossa água em cima. E o que acontece quando a gente joga a nossa água em cima do pó do café? Ele molha o pó e ele começa a retirar o sabor do pó. Então, o importante para a gente ter um café bom é que a nossa água consiga retirar bem o sabor do nosso pó do café. E aí com isso no final a gente vai ter uma bebida bacana para a gente tomar. Só que tem momentos em que a gente vai jogar água no pó e o que acontece é que a gente não consegue molhar todo o pó de uma vez só. Dependendo de como se joga a água, acaba que umas partes ficam secas ali no meio. Ele forma umas bolotinhas, que nem aquelas do trigo lá no bolo. E o que a gente faz nessa hora? Tem gente que usa aquela chaleira boladona, que aí tem o bico de ganso que a gente fala, que permite direcionar bem certinho o jato de água que tu vai jogando e despejando, e com isso consegue molhar todo o pó do café, ou a maior parte dele. Aí tem que conseguir fazer uma técnica certa aqui de despejo da água para molhar bem certinho esse pó de café. Mas existe uma outra maneira muito mais simples, que é simplesmente a hora que a gente jogar a água, a gente pega, vai lá e dá uma mexidinha para ele misturar todo o pó do café. E essa mexidinha, a ideia não é mexer um monte, agitar pra caramba. A ideia é simplesmente fazer com que todo aquele pó fique molhado. Tu pode até mexer como se fosse assim, dando umas cavocadas, escavando ali, para que ele realmente misture bem e todo o pó fique molhado ao mesmo tempo. Por que isso é importante? Porque como é que funciona a retirada de sabores do nosso pó de café? Não é uma coisa tão simples quanto a água encostou, pegou o sabor, pronto, está entregue, está uma água com saborzinho maravilhoso. Na verdade, a forma que funciona é que o café ele tem vários compostos. Alguns tu dissolve bem rapidinho. Encostou a água, logo tu já tem esse composto dissolvido. Mas tem outras partes que dão outros sabores bacanas no nosso café que demoram mais para a gente absorver, para a gente retirar com a nossa água. Então o que a gente precisa? A gente precisa que logo no começo, quando eu comecei a jogar água no pó, que todo ele se molhe e comece a participar ali. Lembra que eu falei? As bolotinhas de trigo nada mais são do que parte dos nossos ingredientes que não trabalharam junto ali, não contribuíram para aquilo ficar melhor. E com o café é a mesma coisa.
se eu não molhar uma partezinha de café, ele não vai contribuir, ele não vai ficar dando o sabor dele. E agora imagine o seguinte caso. Ah, beleza. Depois que eu joguei mais água lá pra frente, 2 minutos depois de ter começado a jogar água, aquela parte que estava seca molhou. Tudo bem, problema resolvido então, né? Porque o importante é não ficar seco, né? Mas não é bem assim. Por que é importante a gente molhar todo o pó no começo? Porque como tem esses compostos que demoram mais tempo para serem dissolvidos, significa que aquelas partes que ficaram secas, em vez de elas terem participado ali, dado o seu sabor desde o começo, ao longo de todo o período do café passando, elas de repente só vão começar a realmente te dar um saborzinho legal lá pra frente, depois de 2, 3 minutos. E alguns dos compostos, que são aqueles que demoram mais tempo para dissolver, eles nem vão ter tempo de dissolver, porque a hora que chegou no tempo que ele já ia começar a dissolver, acabou a água. Acabou, escorreu toda a água, não tem mais não tem mais a interação do pó do café com a água e ele não consegue mais continuar ajudando. E aqui acontece, é como se eu estivesse deixando de aproveitar parte do meu pó do café. Agora imagina que eu estou usando um café muito bom, de alta qualidade, e aí chega no final, 20% do pó do café está seco. Significa que eu joguei na lata do lixo 20% do pó do café, um quinto do pó do café, porque ele não ajudou, ele não me deu sabor, ele não contribuiu ali. E agora, mesmo que ele tenha molhado, mas lá no finalzinho, então eu não consegui todo aquele sabor dele, eu só consegui uma parte. Isso também vai afetar o nosso sabor, não vai ficar tão bacana e, de certa forma, também não estou aproveitando o café, não estou conseguindo retirar todo o sabor dele. Então, eu estou querendo, às vezes, pagando caro por um café bem bom, né, que vai dar vários sabores incríveis ali à minha xícara de café, mas o que acontece? Na hora que eu vou preparar, eu não sei preparar ele da forma certa. E por isso que é importante, então, a gente saber a forma certa de a gente misturar ali no nosso café. E eu vou mostrar na prática como é que a gente faz isso para que não fique nenhuma dúvida aí. Então vamos lá. Eu vou aqui ligar minha balança, tenho meu café já moído, pá, dá uma soltadinha nele, né? Também para não embolotar nada. Aí eu jogar aqui dentro, 36 gramas, que vai dar para 600 ml. Vamos zerar aqui. E aí eu já começo a jogar água e contar meu tempo aqui. Então, às vezes, se quiser, tu pode dar uma chacoalhadinha para assentar bem o pó e aí a gente começa a jogar água. E aí, o que eu faço? Eu não tenho tanta preocupação em jogar a água tão certinho. Eu vou botar aqui mais ou menos 3 vezes o peso do café em água. E aí, o importante agora é a gente mexer rapidinho, já no comecinho. Então, né, eu tento cavocar aqui para tudo ficar molhado por igual. Então, aqui nessas laterais, aqui tudo. Aí, beleza. Ok. Garantindo que tá tudo molhado, fechou. E aí eu vou lá, vou jogar mais água já. E basicamente isso, é garantir que todo o pó está realmente contribuindo para dar sabor para a nossa bebida. Aí agora que eu acabei de jogar o resto da água, vocês podem notar que aqui, ó, nas laterais, ele está mais escurinho também. Isso indica que aqui ele não tirou todo o sabor que podia tirar do café. Então o que eu posso fazer também? Dá só uma passadinha assim para raspar essas laterais. Não preciso nem assim mexer para girar assim e tal, mas é mais para misturar aquilo ali para que pelo menos no finalzinho ele ainda contribua um pouquinho para o sabor. E aí eu deixo terminar de escorrer. E agora que terminou de escorrer, vamos
dar aquela mexidinha, sempre importante, né? Porque o café passado lá do começo estava vindo com bastante força e o último café que ele passa no pó, ele inevitavelmente é mais fraquinho. Então a gente dá uma mexidinha para misturar tudo. Posso até dar uma misturada com a colher também. E aí, depois, só a gente servir. Pá. E é só curtir a nossa bebida abençoada. Valeu, bom café aí para vocês.